Fala galera, vamos fazer mais uma aula de matemática. Essa aula será a aplicação dos conteúdos que a gente viu nas duas últimas aulas, modelos exponenciais e modelos logarítmicos. Então se você está caindo agora no nosso canal e perdeu as últimas duas aulas, clica aí no link que está aparecendo, assista essas duas aulas para você ter uma boa compreensão daquilo que vai ser trabalhado agora nessa aula, tudo bem assim? Só reforçando para aqueles alunos, muita gente acompanha o nosso canal com foco no Corpo de Bombeiro, esse conteúdo é apenas para a Polícia Militar, o conteúdo de função exponencial e equação exponencial, bem como equação logarítmica e função logarítmica, é apenas para o Corpo de Bombeiro. Tudo bem assim? Antes de começar a nossa aula, lembra-se de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo, fazer teu comentário, deixar teu like para ajudar no crescimento do nosso canal. Combinado? Então vamos lá à nossa aula. Essa questão foi do ano de 2012, lá de Alagoas, Polícia Militar. E aqui a gente vai encontrar os conteúdos de equação exponencial, equação logarítmica, função exponencial e função logarítmica. Tudo bem assim? Vamos fazer a leitura da questão. Fala o seguinte, ó. Às 19 horas do dia 22 de 2 de 2012, um cidadão telefonou para a central de atendimento de polícia da cidade comunicando que sua esposa se encontrava caída no chão da sala, aparentemente morta. Constada a morte da vítima, os peritos iniciaram às 20 horas do mesmo dia os trabalhos de investigação, registrando que, nesse instante, a temperatura ambiente era de 20 graus e a do cadáver era de 30 graus Celsius. De acordo com a lei de resfriamento de Newton, a temperatura de um corpo, ΔT, em graus Celsius no instante T, em horas, em situações como as descritas em cima, é expressa por uma equação. Tá? Aqui é a equação, ó. Observe que aqui nós temos a equação 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t, certo? Onde ele diz, ó, t pertence ao conjunto dos números reais em que t é igual a quanto? A zero. Corresponde ao instante em que a temperatura do corpo é registrada pela primeira vez. Então, quando foi registrada a primeira vez a temperatura do corpo, t é igual a zero. A segunda vez, t é igual a 1 e assim sucessivamente. De acordo com as informações do texto, é correto inferir que a temperatura do referido corpo, uma hora depois do primeiro registro da temperatura, era igual a... Então vou ter que fazer o quê? Ó? Se o t aqui em cima ele é igual ao tempo, eu vou lá, vou repetir só a equação aqui, tá? ΔT é igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t. Mas ele quer saber após, ó, uma hora do primeiro registro. Então, no lugar do t, eu vou colocar exatamente o quê? 1. Concorda? No lugar do t eu vou colocar 1. Então a gente vai ficar menos 1, certo? Tem que ter bastante cuidado no jogo de sinais para não se atrapalhar, tá? Aí vai ficar 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos 1. Mas a gente viu lá na aula de potenciação que quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, o que é que eu faço? Eu inverto esse número. Quando eu inverter o número, eu vou ficar com 20 mais 10 vezes 1 sobre 2 ou simplesmente 0,5. E nessa aula também a gente viu que toda vez que eu multiplico qualquer número por 0,5, o resultado é o quê? Sua metade. A metade de quem? De 10. 10 vezes 0,5 é 5. 20 mais 5 corresponde a 25. 25 o quê? Graus Celsius. Alternativa B. Tudo bem? Então veja que a gente respondeu uma questão de função exponencial, onde a gente aplicou as propriedades da potência que a gente viu lá na aula de modelos exponenciais. Você clica aí e assiste essa aula para você não perder nenhum detalhe, tudo bem? A próxima questão ela foi do mesmo texto, essa questão 29, mesmo texto, e a questão fala o seguinte, ó. Considere que a temperatura do corpo de uma pessoa viva, saudável, seja de 37 graus Celsius, que a vítima em questão tivesse nessas condições antes de morrer e que a temperatura de seu corpo passou a ser expressa por ΔT, imediatamente após a sua morte. Nesse caso, considerando 4,1 e 3,3 como os valores aproximados para log de 17 na base 2 e log de 10 na base 2, respectivamente, é correto afirmar que a morte da esposa do cidadão ocorreu a que horas? Então, mais uma vez, eu vou pegar a equação lá, ó. ΔT vai ser igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t. Perceba que ele está dizendo o seguinte, considere que a temperatura do corpo de uma pessoa viva é de 37 graus e que a vítima estava nessa mesma temperatura. Consequentemente, a partir daí que a temperatura começou a baixar, foi o exato instante, momento da morte. Então aqui vai ser 37 igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t.
37 menos 20 vai ser igual a 10 vezes 2 elevado a t. Observe que o 20 está somando, eu vou colocar para o outro membro subtraindo, porque eu quero descobrir qual o valor de t, ou seja, qual foi o tempo exato da morte. Tudo bem assim? 37 menos 20 vai dar 17. 17 igual a 10 vezes 2 elevado a menos t. O 10 está multiplicando, vamos para o outro membro dividindo. Com isso eu vou ficar com 17 dividido por 10 igual a 2 elevado a menos t. Observe que é impossível transformar 17 dividido por 10 na base 2 para cancelar as bases e olhar apenas o expoente. E aí, professor, o que é que a gente tem que fazer agora? Eu tenho que recorrer ao logaritmo. Então vou fazer o log no primeiro membro e o log no segundo membro. Qual é a base desse log, professor? Eu poderia escolher qualquer base, mas eu vou escolher o que a questão já sugeriu. Ó. Ele está dizendo aqui base 2. Consequentemente, eu vou colocar base 2 nos dois membros. Com isso, nós vamos ficar com o log de 17 dividido por 10 na base 2 igual ao log de 2 elevado a menos t na base 2. Tudo bem assim? Aí a gente vai ter que aplicar aquelas propriedades que a gente viu na aula de logaritmo. Observe que eu tenho uma divisão de logaritmo de mesma base. Com isso eu posso escrever como sendo a subtração, o log de 17 na base 2 menos o log de 10 na base quanto? Na base 2. E observe que aqui nós temos a potência do logaritmano. A potência do logaritmano eu posso simplesmente tirar ela fora do logaritmo e colocar em forma de multiplicação. Ou seja, menos t vezes o log de 2 na base 2. E agora ficou simples de resolver, porque observe que a questão já falou quanto é o log de 17 na base 2 e o log de 10 na base 2. O log de 17 na base 2, ele vai ser exatamente quanto? 4,1. E o log de 10 na base 2 vai ser 3,3. O log de 2 na base 2, toda vez que eu tenho o logaritmano e a base igual, independente de que número é a base, independente de que número é o logaritmano, o resultado sempre será quanto? 1. Menos t vezes 1 continua sendo menos t. Tudo bem assim? Consequentemente, eu só vou fazer essa subtração aqui, ó. 4,1 menos 3,3. Não posso fazer o menos 3, tenho que fazer 3 para 11, que vai dar 8. Aqui substituímos um 4, 4 menos 4, 0. Então, eu posso afirmar que o t ele vai ser igual a 0,8 o quê? 0,8 hora. 0,8 representa quantos minutos? Aí eu tenho que fazer uma pequena regra de 3 aqui, ó. Vou apagar tudo para a gente fazer a regra de 3. T, o valor que a gente encontrou é 0,8. Uma hora corresponde a 60 minutos. 0,8 corresponde a quantos minutos? Vou fazer a multiplicação cruzada, vai ficar um x igual a 0,8 vezes 60. 0,8 vezes 60, 0, 0, 6 vezes 8, nós temos 48, fica 8 sobre 4, 6 vezes 0 é 0, mais 4, 4. Vamos somar, colocar a vírgula e chegar no resultado que x vai ser igual a 48 o quê? Minutos. Consequentemente, quando a polícia chegou lá às 20 horas, já tinha se passado 48 minutos da morte da mulher. E ela morreu em que horário? Consequentemente, 20 horas menos 48 minutos. Para chegar em 1 hora, eu tenho 12 aqui, concorda? Se eu somar 12 minutos a 48 minutos, eu tenho 1 hora. Ou seja, a mulher morreu às 19 horas e 12 minutos. Qual é a alternativa? Alternativa C. 19 horas e 12 minutos. Então veja que foi uma questão que a gente fez recurso de regra de 3, operação com decimais, potenciação, logaritmo, uma questão que em um item só caiu diversos conteúdos, tudo bem? Veja essa outra questão aqui que foi do Corpo de Bombeiro lá do Estado do Espírito Santo. Fala o seguinte, ó. A soma na base 10 de dois números é igual a 6. A soma dos logaritmos na base 10 de dois números é igual a 6. Então vou colocar aqui o seguinte, ó. O log de x mais o log de y, os dois na base 10 vai ser igual a quanto? A 6. Quem são esses números? Não sei, vou representar x e y. Tudo bem? E ele diz o seguinte, o dobro de um desses logaritmos é igual a 4. Eu vou pegar aqui, ó, o log de x na base 10 vai ser igual a 4. Agora perceba que é o dobro do logaritmo e não o dobro do número, como a questão fala aqui, ó. Observe que a questão deixa claro que é o dobro do logaritmo e não o dobro do número, tá? Aí ele pergunta o seguinte, a soma desses números é igual a 2000, ou seja, a soma de x mais y é igual a 2000, eu tenho que descobrir quem é x e quem é y, concorda?
Consequentemente, eu vou ter que aplicar as propriedades do logaritmo. Veja a importância de saber as propriedades. Você está vendo esse 2 que está multiplicando aqui? Lembra que quando eu tenho a potência do logaritmo, eu não posso jogar ele multiplicando. Da mesma forma que eu posso jogar ele multiplicando, eu posso tirar ele multiplicando e colocar como potência. Então eu vou ficar com log de x ao quadrado na base 10 igual a 4. Consequentemente, se eu pegar o 10 elevar a 4, o resultado tem que dar o x ao quadrado, concorda? Então 10 a quarta vai ter que ser x ao quadrado, não é verdade? Com isso, eu posso afirmar que x ele vai ser igual a raiz quadrada de 10 a quarta. 10 a quarta nada mais, nada menos que é o número 1 seguido de 4 zeros. Concorda? Raiz quadrada de 10.000 vai ser 100 vezes 100. 100 vezes 100 vai ser 10.000. Consequentemente, x é igual a 100. Se eu encontrei x igual a 100, eu posso partir para a primeira proposição e tentar descobrir o valor de y. De que maneira? Observe que aqui eu tenho x mais y. Aplicando mais uma vez a propriedade da soma, eu posso escrever como sendo o quê? A multiplicação, concorda? Se eu tenho a soma de dois logaritmos, né? Aqui eu vou escrever para a gente compreender melhor, né? O log de x na base 10 mais o log de y na base 10 vai ser igual a 6. Perceba que eu tenho uma soma. A soma eu posso escrevê-la como sendo o quê? Uma multiplicação. Então vai ficar o log de x vezes y na base 10, isso vai ser igual a 6. Mas observe que x a gente já descobriu quanto vale. X vale quanto? 100. Então vai ficar o log de 100 vezes y na base 10 igual a quanto? A 6. Aí vamos fazer aquela mesma propriedade. 10 elevado a 6 tem que ser igual a 100 vezes y. 10 elevado a 6 vai ser igual a 100 vezes y. 10 elevado a 6, nada mais, nada menos que é o número 1 seguido de 6 zeros. 3, 6. Isso aqui vai ser igual a 100 vezes y. O 100 está multiplicando, eu jogo para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com esse número aqui dividido para 100. Isso vai ser igual a y. Posso cancelar os zeros e vou ficar com quanto? Faltou colocar mais 2 zeros aqui, é 6 zeros. Posso cancelar os zeros, vou ficar com 10.000. Não é verdade? Y vai ser igual a 10.000. Consequentemente, a soma desses números, ó, 100 mais 10.000 vai dar 10.100. E o item está dizendo, vai ser igual a 2.000. Errado. Vai ser igual a 10.100. Tudo bem assim? Então perceba a importância das propriedades do logaritmo, saber as propriedades dos logaritmos. Então perceba que aqui fizemos as aplicações dos conteúdos que a gente viu nas nossas duas últimas aulas, modelos exponenciais e logarítmicos. Tudo bem assim? Se essa aula teve utilidade para você, deixa teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal, que até o mês de agosto iremos fazer mais aulas de matemática para a Polícia Militar do Estado de Alagoas e matemática para o Corpo de Bombeiros lá do Estado de Alagoas. Tudo bem assim? Valeu e até o nosso próximo vídeo.